Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje é um daqueles vídeos que é aprendizado, serve de aprendizado para o investidor, né? A gente vai olhar em detalhes o DEVA 11. É um fundo imobiliário que apresentou uma queda significativa nos seus rendimentos mensais e por conta disso teve uma perda de valor de cota muito alto também ao longo dos últimos anos. A gente vai detalhar um pouco melhor o que aconteceu com esse fundo, né? Ver os seus principais números, os seus ativos, os ativos problemáticos que ele possui no seu portfólio e vamos entender também os responsáveis pela queda de rendimento. E adiantando, né, nem tudo é questão de inadimplência, né? Fique até o final para entender um pouco melhor aí como se comporta o DEVA 11. E se você gostar do vídeo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo a posição do DEVA 11 perto de outros fundos de papéis, né? Então, ele é um fundo que nesse momento apresenta um dividend yield de 19%. Lembrando que esse dividend yield ele é calculado com o rendimento mensal dos últimos 12 meses contra o valor de cota atual, né? Ele é o maior desse grupo aqui, né? HCTR 11, o RPR 11 são fundos que também têm altos dividend yield, né? E uma comparação aí com alguns outros fundos de papéis da bolsa, né? Sua relação preço-valor patrimonial está 0,40, não é tão baixo quanto o HCTR, que é 0,31, mas é um desconto impressionante em relação ao seu portfólio. O dividend yield nos últimos 3 anos caiu 23%, o campeão é o HCTR11, que caiu 36%, por isso um desconto maior em relação ao seu patrimônio. São fundos que têm uma liquidez relativamente baixa em relação a fundos de papéis, né, que costumam aí ter valores mais altos de liquidez diária. E o número de cotistas tem caído um pouco aí ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, chegando aí a 124 mil cotistas. É um fundo de 1,4 bi de patrimônio e 1,2% de valor de mercado. Lembre que eu comentei a respeito da queda do dividendo, né? Levando junto a queda da cota. Então a gente tem aqui quem investiu há 1 ou 2 anos no DEVA 11 amargou aí uma desvalorização de quase de 54% e 61%. Isso dá um prejuízo. Lembrando que é o seguinte, se você imaginar quem investiu há 1 ano atrás, ele pegou uma cota que se desvalorizou 54%. Ele recebeu 8,7% em relação ao valor investido lá atrás, né? Então, esse dividendo recebido aqui, ele está baseado no custo dele. Então, por isso que esse 8,7% é muito menor do que aquele 19%. Se a gente seguir numa tendência de queda de rendimento, né, o cotista aí vai amargar um prejuízo semelhante a esse, né? Então, muita atenção, cuidado com esses detalhes, né, que os detalhes podem acabar aí minando a rentabilidade da sua carteira. Vamos trazer aqui então o gráfico, né? A gente observa ali que foi uma queda muito relevante, especialmente no início do ano passado, né? A gente teve aí a queda de valor de cota, mas a gente observa que desde ali lá de trás, de 2020 e 2021, quem investiu em DEVA 11 está amargando aí uma perda de valor significativa. O rendimento mensal médio é de 0,86, né? E é interessante guardar esse número que mais para frente a gente vai falar o rendimento atual dele, né? Só para questão de comparação, né? Então esses são os principais dados do fundo imobiliário. Vamos abrir a caixa agora e ver o que o DEVA 11 tem dentro dele, né? Então essas são as principais posições, os principais CRIs, né? A gente tem no próprio relatório dele, né? A sinalização, alguns estão em dia, outros possuem prazo de carência, ou seja, são CRIs que já tiveram problemas lá atrás, foi combinado, negociado um novo prazo de carência para o devedor pagar e ainda está correndo esse prazo, né? E também temos o grupo dos inadimplentes que ainda não tiveram esse tratamento e seguem aí
sem pagar aí a totalidade da sua dívida. Então, a maior posição é o CRI Chemin. Ele tem 2 empreendimentos em Franca e em Araraquara, ambos no interior de São Paulo, né? IPCA mais 11%. O CRI Hope, então, é uma rede, né, de hotéis, IPCA mais 10% ou IPCA mais 13%. Reparem que são dívidas bastante elevadas, né, taxas bastante elevadas. O circuito de compras, quem tem HCTR11, né, conhece muito bem esse daqui, né? Então é um shopping popular no centro da cidade de São Paulo. E temos também o CRI da Van Group, né, que é uma empresa também voltada aí para turismo, né, e essas passeios em geral, né? As 5 maiores posições, né, a gente tem a repetição ali do Van Group, né, os 5 maiores CRIs respondem por 26,2% do patrimônio líquido. Então, esses daqui já são praticamente 1/4 do resultado. Agora, se a gente separar aqui, tirar os que estão em dia e os que estão em prazo de carência, olhar só os inadimplentes, a gente tem esse grupo aqui de CRIs, né, que possuem essa situação aí um pouco mais complicada nesse momento, né? A gente tem o Gran Viver 2 no interior de Minas Gerais, taxa IPCA mais 11 e IPCA mais 15,2%, é uma taxa absurda, né? Daí já dá para perceber que o devedor ele tem um risco de crédito bem elevado, né? O Resort do Lago 4 em Caldas Novas, Goiás, né? Também é um outro aí que apresenta aí inadimplência. O Gran Viver, né, já foi falado, a gente tem o Búzios, né, que é na cidade de Búzios, Rio de Janeiro, IPCA mais 14,5%. E aí, aqui tem um resumo geral, né? A gente tem inadimplente 6% do patrimônio líquido do DEVA11. Já em período de carência, 37,4%, ou seja, a gente tem mais de 43% do patrimônio líquido do fundo que não está recebendo o valor investido ali mensal. Esse já é um ponto ali, a gente vai detalhar um pouco melhor aqui mais para frente, para você entender muito bem o impacto disso nos rendimentos mensais do DEVA11. Esse mapa apresenta aí as posições das principais garantias, né, envolvidas. A gente tem São Paulo, né, normalmente São Paulo sempre tem a maior parte dos ativos, né? Rio Grande do Sul e Goiás aparecendo como destaque. A gente tem 87% em CRIs, né? Segmentos corporativo, multipropriedade, loteamentos e corporações verticais. Então, são grande parte dos projetos, né, envolvidos ali são nessas categorias, são categorias que têm sofrido bastante aí no pós-pandemia. A gente tem 95% do portfólio indexado a IPCA e a taxa média IPCA mais 10,64%. Então é uma taxa elevada e é um fundo que depende enormemente aí do IPCA. Nem tudo é negativo dentro do fundo, né? A gente tem algumas informações que são positivas, por exemplo, a carteira, né, é uma carteira que já está madura do ponto de vista de obra, né? Grande parte dos ativos já concluíram as obras, né? Então o risco de conclusão de obras é mais baixo nessa carteira e uma parte relevante aí da carteira também já foi vendida. Então, assim, esse risco é um pouco menor. A questão mesmo do fundo é a inadimplência e devedores que estão aí em dificuldades e tiveram um período de carência combinado com o fundo. É um fundo que está sendo negociado aí, já foi negociado a volumes mais altos, né? Mas no último mês registrado aqui temos 33 milhões de reais de negociação. Então a gente observa aí bastante essa queda de volume, juntamente aí com a queda do preço de fechamento. E isso, de certa forma, acabou afugentando parte dos investidores, né? Ele chegou num pico de quase 138 mil investidores e agora temos 126 mil investidores. Vamos agora entrar nos detalhes financeiros do fundo, né? Então a gente tem aqui a demonstração de resultados em dezembro de 23, as receitas aí de mais de 7 milhões de reais.
E aqui, abrindo em detalhes, né, a gente tem 5,7 milhões em juros e 1,1 milhão em correção monetária, ou seja, a correção monetária é o IPCA, basicamente, já que boa parte do portfólio é IPCA, né? E os juros são aqueles 10% em cima do IPCA. As despesas totais de 1,8 milhões. O resultado ali, a distribuição, deu 42 centavos por cota. E a gente observa aqui nesse histórico, né, que vai até junho, né, a queda, né? A gente começou com 60, caiu para 50, 47, né, chegando a 42 centavos. Isso a gente observa no gráfico também, né? Principalmente ali a gente tem a parcela da correção monetária, né, diminuindo, ou seja, isso daí são os valores mais baixos registrados de IPCA que impactaram o rendimento. Mas vamos detalhar um pouco melhor aí a questão do rendimento mensal que esse fundo está apresentando. Então, se a gente resgatar lá os relatórios mais antigos do fundo, indo lá para dezembro de 2021, né? Esse último relatório é dezembro de 23, o fundo estava recebendo pouco mais de 10 milhões com juros, a taxa média naquele momento era 10,3%, e uma correção de 12 milhões devido ao IPCA. E com isso tudo, o fundo estava conseguindo distribuir R$ 1,47 por cota. Só que agora, em dezembro de 2023, a gente tem ali 5,7 milhões em juros e 1,1 milhões em correção do IPCA. Lembrando que a gente já tinha falado lá atrás, né? A gente tem 6% inadimplente e 37% em carência. Se a gente pegar esses valores, a gente conseguiria dizer o seguinte: se a carência e a inadimplência fossem zero nesse momento, a gente conseguiria ali o que o fundo conseguiria pagar ao máximo nesse momento, considerando essa taxa média de 10,6, e aí com isso a gente teria uma receita de juros na casa de 10,7 milhões e uma receita do IPCA de 1,9 milhões. Então, o fundo, com essa situação, ele conseguiria pagar 90 centavos por cota. Isso seria o máximo se a gente tivesse todos os devedores pagando nesse momento o fundo. Então, a gente percebe que existem dois grandes fatores ali, né, responsáveis pela queda do rendimento. Um deles é uma visão macroeconômica, então são 57 centavos, né? Eles vêm justamente da inflação mais baixa, então é a parcela de correção da inflação que diminuiu significativamente, ok? E em compensação a gente tem 48 centavos por cota, que é devido a esse portfólio de maior risco, que são os devedores com carência ou inadimplência. Se todos esses caras tivessem condições de pagar, justamente a gente teria um aumento aí de 48 centavos na receita, no rendimento mensal para o cotista desse fundo. Feito isso, vamos trazer os pontos positivos e negativos que encontramos no DEVA 11. Do lado positivo, a gente tem uma parte importante do rendimento, né, que está menor por causa da inflação mais baixa, é uma questão de momento, mas nem tudo é culpa da inadimplência, então é um fundo que performa pior quando tem uma inflação mais baixa. Eu vou comentar um pouco melhor essa questão da inflação também um pouco mais à frente. Ele tem um risco menor de conclusão de obras e de vendas dos ativos. O grande problema dele, do ponto de vista do portfólio, do recebimento ali, está na inadimplência, né, nesses devedores ali que respondem mais de 40% do seu patrimônio líquido, e um dividendo elevado, né, e com esse desconto que ele está aí em relação ao seu patrimônio líquido. Então, a queda do valor da cota acaba elevando o dividend yield do fundo, de certa forma. E agora vamos para o principal para o investidor, que são os pontos negativos. Ele tem uma posição relevante do seu patrimônio líquido em ativos em carência ou inadimplência. E aqui é um ponto importante, né? Junto com o segundo item aqui, falando que mesmo com o IPCA mais baixo, é um fundo que está apresentando inadimplência. Ou seja, o cara tem uma inflação ali baixa e
com mais 10% não consegue pagar. Imagine se a inflação tivesse mais alta ali, 8, 9, 10%, aí ainda tivesse que pagar mais 10% acima de juros, né? Então, é um fundo que mesmo se a inflação aumentar, apesar da indexação dele ao IPCA, ele pode performar pior ainda, uma vez que a gente pode aumentar ainda mais a quantidade de ativos inadimplentes, que já é bastante alta. Ele tem apresentado uma queda do número de cotistas e menor liquidez do que já registrou no passado, e é um fundo que apresentou um prejuízo relevante para quem investiu recentemente nele. Então, é um fundo que, se você está fora dele, né, tem que tomar muito cuidado, de repente, para se posicionar. E se você tem cotas dele aí, tem que ir acompanhando, esperar ali um momento, ver se tem uma chance de recuperação de pagamento desses devedores ali, para fazer aumentar um pouco mais a receita mensal e com isso valorizar um pouco a cota e evitar aí um prejuízo muito grande. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.